É um grande prazer estar aqui na DRE Ipiranga novamente, né, com o nosso segundo seminário sobre currículo integrador, contando, né, iniciando o agradecimento aí às equipes das unidades que se apresentaram, né, pela generosidade, né, de vir compartilhar conosco a prática que vocês exercem lá nas unidades. Eu acho que isso é um momento bastante rico, né, e importante, e tem acontecido em todas as regiões da cidade. Este aqui já é o 8º seminário na cidade que nós estamos fazendo, que estamos indo a todas as regiões. Então, nós estamos aqui hoje realmente com as duas etapas, a educação infantil, tanto no SEI como EMEI, né, e as EMEFs e EMEBs aqui para a gente poder conversar e discutir um pouco sobre o currículo integrador. A mesa, né, ela está assim marcada com o comentário de um representante da educação infantil, um representante do ensino fundamental e a professora Sueli, que é a nossa assessora, né, que atua aí, que fala nas duas etapas. E nós combinamos na secretaria, né, da seguinte forma: queríamos muito, né, que as equipes das DREs também participassem como debatedores na mesa, até porque os seminários, eles são uma ação que não é só organizada pela Secretaria de Educação, mas é uma ação organizada em parceria, né, hoje com as DIPEDs, com as antigas DOTPs, né. Então, a gente combinou que quando nós tivéssemos na mesa, né, alguém da DIPED que atua na educação infantil, quem faria o debate e os comentários seria um representante do ensino fundamental da secretaria, que hoje está aqui representada pela professora Marisa. Então, eu vou coordenar a mesa e os comentários da educação infantil serão feitos, né, pela professora Cíntia, que atua aqui na DIPED, né, do Ipiranga. Antes de eu passar a palavra para elas, eu acho importante eu colocar um pouquinho rapidamente, né, o contexto desse seminário e essa organização do currículo integrador. Na verdade, o currículo integrador, ele vem num processo, né, acho que as próprias unidades que apresentaram aqui hoje falaram muito na questão do processo, né, e na importância do processo. E essa discussão do currículo integrador, também na secretaria, junto com as DIPEDs, ela vem num processo. Na secretaria, a gente iniciou essa conversa do currículo integrador, lá em 2013, né, primeiro, assim, a divisão de educação infantil, juntamente com a divisão do ensino fundamental e médio, né, que na época a diretora era a professora Fátima Antônio, onde a gente veio mesmo com essa preocupação de pensar nessa discussão do currículo integrador, uma discussão que possibilitasse a articulação mesmo da educação infantil com o ensino fundamental. Uma vez que a gente considera, né, que as crianças, elas ainda são crianças quando vão para o ensino fundamental, né, e que, portanto, né, se elas ainda são crianças, a gente precisava muito trabalhar com essa concepção de infância, né, de infâncias, na verdade, e pensar que continuidade e como a gente trabalharia dentro dessa concepção, tanto na educação infantil como no ensino fundamental. E que seria, então, né, isso que iria nos unir nessa discussão do currículo integrador. E ao longo das discussões, no ano de 2013, né, a gente percebe principalmente que o que nos une são as crianças de fato, né, entre a educação infantil e o ensino fundamental. E que, portanto, enquanto secretaria, nós teríamos que pensar numa política, né, que trouxesse essa discussão não só internamente na própria secretaria, mas que a gente também ampliasse essa discussão junto às equipes das diretorias de ensino que atuavam nas formações, né, junto aos coordenadores, aos gestores e os professores. Então, no ano de 2014, nós iniciamos reuniões, encontros das equipes da educação infantil com as equipes do ensino fundamental. E aí nós tínhamos, né, reuniões praticamente quinzenais, onde também tratávamos dessa articulação,
né, e também tratávamos teoricamente sobre essa concepção de criança, infância, sobre a organização dos tempos e espaços, né, o que a gente teria que fazer, tanto na educação infantil como no ensino fundamental, para pensar nessa melhoria e nesse trabalho. E isso a gente foi fazendo, então, ao longo de 2014, que surgiu, né, nessa discussão e nesse trabalho, a necessidade de a gente registrar, né, esses aspectos em um documento, né? E aí foi que também montamos uma comissão, um grupo de trabalho, que começou a escrita desse documento, que praticamente demorou 1 ano e meio para que a gente pudesse, né, nesses encontros, elaborar esse documento que vocês receberam, né, nas unidades no início deste ano. E, ao longo desses encontros também de 2014 e 2015, surgiu a necessidade de que a gente ampliasse essa discussão, porque se nós estávamos, na verdade, construindo um documento e queríamos envolver essa discussão junto às unidades, nós sentimos a necessidade, então, de fazer um primeiro seminário, que ocorreu o ano passado, já, então, com a ajuda da professora Sueli Amaral Melo, que veio nos assessorar, né. No seminário do ano passado, a gente vinha conversando com as unidades sobre esse currículo integrador, né, que aspectos a gente pretendia tratar nesse documento, e também, ao final do seminário, dos encontros, havia um debate, onde as unidades, os representantes das unidades podiam dialogar, fazer perguntas, né, colocar os seus pontos de vista, e esses elementos também do seminário, essas discussões, nos serviram também de subsídios para a escrita desse próprio documento que vocês, né, têm nas unidades, e que a gente espera que ele esteja fomentando discussões, estudos nos horários coletivos. Então, na verdade, esse é todo o percurso, né, que nós estamos fazendo dentro desse documento, e entendemos que, para este ano, nesse seminário, seria muito importante que a gente trouxesse, então, quais as práticas que já existem na nossa rede e que têm como princípios as questões que estão aqui colocadas nesse documento, e é isso que nós estamos fazendo, então, né, neste seminário. Que sabemos que muitas práticas, né, já vêm acontecendo na rede, com o intuito desse currículo integrador, dessa articulação da educação infantil com o ensino fundamental. E consideramos que é muito importante mesmo, né, as unidades poderem vir aqui e contarem as suas experiências. Sabemos que foram 3, né, dados ao tempo e à possibilidade que temos, mas que acreditamos que muitas outras unidades também vêm fazendo outros projetos e outras iniciativas nesse sentido. Então, eu acho que é importante contextualizar, né, como todo esse processo que a gente vem fazendo. E, então, eu vou passar agora a palavra para a professora Cíntia, né, que vai fazer, então, os seus comentários sobre a apresentação de hoje. Bom dia. É muito bom, né, a gente estar aqui em mais um momento, todo mundo junto. Eu acho que o seminário que a gente teve no ano passado foi com a Sueli aqui, marcou aí um início, né, desses momentos conjuntos que a gente, né, está buscando construir. E eu acho que não é à toa que a gente tem aqui um seminário constituído com relatos de práticas, né? A gente vem também nesse caminho já há algum tempo. Então, hoje temos aqui 3 escolas, né? Mas a gente vem buscando construir esses momentos já há algum tempo. Então, lá em 2013, nós tivemos as práticas inclusivas aqui, né? Em 2014, nós tivemos práticas dos indicadores de qualidade, nós tivemos as práticas da educação básica também, com aqui todo mundo junto, CEI, EMEI, EMF, EMEB, CIEJA. Em 2015, nós tivemos as práticas da educação infantil nos 80 anos. Esse ano, nós tivemos um outro momento desse sobre o currículo integrador para diretores e ADs. É para mostrar que, tentar mostrar que a rede se faz de práticas, os documentos se fomentam nas práticas, né? Quando a gente fala desse documento do currículo integrador, parece que a gente está falando exclusivamente, grosso modo, da questão da articulação. E, na verdade, a questão da articulação entre o CEI e EMEI, entre EMEI e EMF, na EMEBs já está um pouco mais natural, porque está todo mundo junto dentro da mesma unidade,
Mas esse é um dos aspectos, e ele é consequência dos princípios que o documento está trazendo, né? Então, quando a gente fala dessa articulação, não é só articulação com a unidade do lado. A gente viu aqui alguns exemplos de articulações com a unidade próxima, ou de articulação com o equipamento em que a unidade está inserida, né? Mas não é só isso. A gente tem aqui os princípios que estão sendo, que a gente conseguiu ver, eu acho que em cada pedacinho, em cada foto que elas foram trazendo nos seus relatos, né? Porque o documento está agora em papel aqui nas nossas mãos, mas vocês viram que os relatos trazem processos que vêm sendo construídos já há vários anos, né? Foi citado lá em 2008, ou lá em 2002, né? Elas foram trazendo isso. Então, uma pessoa chega, outra fica, e as equipes vão se constituindo, e esse processo vai acontecendo. Então, eu acho que esses relatos foram trazendo para a gente o quanto é possível eu fazer, né? Eu olhar para o meu contexto, porque as experiências, assim como todos os materiais que a gente vai trazendo nas formações, quando a gente faz os nossos debates sobre os filmes, quando a gente traz experiências de outros lugares, não é na perspectiva de reprodução, e sim na perspectiva de possibilitar reflexões, né, e despertar o nosso olhar, mas olhando para o nosso contexto. Então, cada uma das escolas aqui hoje trouxe o que é possível fazer no meu contexto, né? Então, a gente quer salas ambiente, mas eles vão se trombar pelo corredor. Então, o quanto uma coisa tão simples quanto colocar lá uma faixa de mão de direção, né, que vocês colocaram, possibilitou que eles passassem, né? E o quanto isso surpreendeu todo mundo, que achou que eles não conseguiriam se organizar dessa forma, e eles conseguiram. Então, as ideias sendo acolhidas, as coisas sendo construídas ali. Colocamos pedrinhas, não deu certo, então vamos vetar aquele espaço? Não, não vamos vetar aquele espaço, vamos pensar numa outra forma. E aí, as folhas que estavam na própria escola. Então, o que é problema, dependendo do meu ponto de vista, se torna possibilidade. Se eu tenho um outro olhar, se eu ouço o que as outras pessoas do grupo têm de contribuição, né? Eu acho que é algo que foi unindo aqui. O SEI não tem o parque, né? Porque aí a gente olha as fotos lá da Regina, a gente fica até, né, assim, eu queria, né? O SEI não tem o parque. O que eles fazem, né? Eles têm o entorno. Então, esse olhar para onde eu estou, né? E o que a gente viu aqui, que está presente no documento também, são esses ambientes educativos. Quando a gente fala de ambiente educativo, que não está só aqui nesse documento, mas está perpassando os outros também, a gente não está falando só daquele espaço, né? O ambiente educativo está constituído por aquele espaço, pelos tempos que são organizados ali, pelos materiais que estão ali presentes, e pelas interações que se dão ali. Então, o ambiente educativo ele é composto por isso tudo. O que a gente viu aqui foram experiências de constituição de ambientes educativos, seja dentro da escola, dentro de uma sala de aula, seja fora, seja no parque, seja na árvore que fica na esquina fora do portão, seja no telecentro do céu, né? Então, seja no corredor na hora de passar, ou lá na pinacoteca. Então, são esses ambientes sendo constituídos. Porque o espaço por si só, né, o documento traz a questão do espaço como um segundo educador. Mas é simples assim? Não é simples assim. Como ele se constitui enquanto esse ambiente educativo? É a ação, né, de nós adultos que estamos lá. E em parceria e na escuta das ações que as crianças, os bebês, as crianças, os jovens estão propondo junto. Então, a gente ouviu falar aqui de muito planejamento. Todo mundo falou do planejamento, né? Como as crianças vão passar lá? Então, a gente planeja como, né? Como a gente vai transformar, como a gente vai fazer a horta que ficava lá no fundo da escola e não era vista, como a gente vai fazer ela ser vista? A gente tira a horta e põe lá no meio do parque, que é onde as crianças circulam, e faz aquela horta com telha, porque ali não era um lugar que tinha terra, né? Como eu faço se eu não consigo levar a turma inteira para aquele lugar que está lá na Praça da Sé e eu não tenho ônibus? Eu me divido em 6 vezes. E eu vou 6 dias com a ajuda do funcionário do metrô e eu levo um pouquinho de cada vez essas crianças. Vejam quantos paradigmas aqui sendo desconstruídos. Que é outra palavra que apareceu aqui das escolas. A desconstrução para possibilitar as reconstruções. A gente viu também em comum aqui o acolhimento dessas crianças, o acolhimento das famílias,
seja perguntando para a família o que ela acha e o que ela espera, seja a família participando do momento do chá junto com as crianças, né? Seja a família entrando e construindo lá a parede de taipa. Então, como essas famílias estão participando? Então, não é só a criança acolhida, é a família acolhida. E é o adulto acolhido também, o adulto educador na escola, né? Vocês falaram, antes de modificar os espaços das crianças, foram modificados os espaços dos adultos também. Por quê? Porque aquele espaço da unidade, ele é prioritariamente dos bebês, das crianças e dos jovens, mas ele também é de nós educadores, né? E como a gente se sente, como a gente se encontra, como a gente se constitui nesse espaço, vai ser determinante no trabalho que a gente vai realizar e no ambiente educativo que a gente vai conseguir constituir ou não, né? Então, a gente viu aqui os tempos individuais das crianças, né? Não é todo mundo, o tempo todo, fazendo tudo junto, do mesmo jeito, sob ali a coordenação, a gerência de um adulto, né? A gente viu ali as crianças se espalhando, escolhendo onde vão ficar no intervalo, a gente viu as crianças escolhendo que atividade elas vão fazer, que experiências que elas vão viver lá no cantinho da imaginação, ou na floresta do Tarzan, né? A gente viu essas crianças, enquanto uma está na sala, a outra foi passear lá na pinacoteca, ou foi para o parque. Então, são as crianças se dividindo, vivendo as suas coisas diferentes e também tendo o seu tempinho lá. Então, ele quer ir sozinho ler um livro, ele vai sozinho ler um livro, né? Ele quer ficar lá no cantinho, escondido naquela cabana, ele vai ficar naquela cabana. Então, esse tempo do acolhimento, do estar todo mundo junto, mas junto com os tempos individuais. Parece que eu estou falando de coisas tão simples, mas vejam o quanto essa simplicidade vai constituindo a construção desse currículo, né? A gente viu as parcerias, seja a parceria com a escola do lado, para eu construir o parque sonoro, que eu não fui contemplada, mas eu vou lá e construo e faço outra parceria, né? Seja a parceria com a gestão do CEL, que está acolhendo os meus alunos nesses espaços, né? Seja a parceria com a Pinacoteca ou com o metrô, enfim, as parcerias acontecendo. Então, é dentro do CEL, é fora, é com a escola do Estado, que às vezes a gente acha que não vai falar com a gente, e às vezes fala. Em nome da equipe da DIEFEM, Divisão do Ensino Fundamental e Médio, né? Estou aqui em nome da professora Márcia Cordeiro, representando a nossa equipe. E é com muita alegria que a gente vem aqui hoje ouvir experiências tão inspiradoras, não é? Que nos fazem pensar muito no que tem acontecido nas escolas e o quanto que a gente também ainda precisa avançar. Quero retomar um pouquinho da fala, né, da professora Cíntia, quando ela diz assim, refletir sobre a prática a partir do documento. É muito interessante isso, quando a gente traz o documento e traz junto aqui para pensarmos e conversarmos coletivamente a partir das experiências que já acontecem, né? O que elas nos revelam, o que elas têm a nos dizer dessa proposta que está colocada aqui. E é um grande desafio mesmo, né? Mas, ao mesmo tempo, nós vamos vendo pontos convergentes. Por exemplo, um que perpassou todas as experiências foi a reorganização dos tempos e espaços. E, como a Cíntia apontou, eu também achei interessante, no caso da EMF, pensar nos adultos também, nos docentes, nos outros profissionais que também precisam revisitar seus espaços, para que eles tenham sentido e significado, assim como para os estudantes que estão lá. Uma mudança na paisagem desses espaços. E o quanto que é importante, gostei muito de quando elas trouxeram assim, tirar aquele cinza, muito cinza. Precisamos de mais cor, mais vida. Outros elementos precisam compor essa paisagem, para que, de fato, desperte o sentido de pertencimento, de acolhimento, para que as pessoas, as crianças que ali ocupam, possam se sentir, de fato, né, participantes daquele espaço ali. O que me chamou muito a atenção também foi a proposta de sair da escola e ocupar outros espaços da cidade. Nesse sentido, aí, SEI, EMEI, indo para museus, buscando outras possibilidades para as crianças conhecerem, não é? Se interagirem. Isso é muito importante, isso é muito revelador de mudança de concepção, de que eu não preciso ficar só ali dentro da escola, como uma bolha, para que nada de perigoso aconteça. Ou seja, sair mesmo desse espaço que está tão delimitado, né? Isso eu acho
muito importante, porque ele vai contra essa concepção tradicional que tem se voltado muito para o aspecto comportamental das crianças, deixando de lado, por exemplo, o conhecimento. O conhecimento ele está posto em todas as experiências, desde o SEI, quanto que ali está sendo construído de conhecimento, na EMEI e depois na EMF. Né? Esse importante aspecto também a gente vê perpassando em todas as experiências. A valorização do lúdico, do brincar, que para nós aí da EMF tem sido um desafio e tanto. Como é que a gente pensa lá nos anos iniciais? Olha, olhando aqui hoje, vendo essas experiências das crianças no SEI e EMEI, penso que é um desafio enorme para a EMF acolher essas crianças e suas vivências, esses percursos que elas realizaram. Como é que nós, lá na EMF, tão arraigados ainda que somos, naquela lógica, né, de fábrica mesmo, de tudo fragmentado, com horário, até o sinal, né, gente, ainda, muitas vezes de fábrica, não é isso? Como é que a gente rompe com isso para acolher essas crianças que tiveram essas outras experiências, para essas crianças que tiveram lá a possibilidade de mexer na terra, de mudar a paisagem ali da terra, aproveitando as folhas das árvores. Olha, Cristina, achei bárbara, achei bárbara essa possibilidade, né? Quer dizer, como é que nós lá na IMF consideramos a curiosidade das crianças, porque elas chegam querendo saber de tudo, fazer tudo e participar de tudo. Como é que nós, lá, dentro daquela nossa lógica, dentro daquela nossa organização, nós podemos valorizar e potencializar esse aspecto tão presente nas nossas crianças? É muito difícil, porque nós temos a nossa especificidade, nós temos lá algumas cobranças quanto à alfabetização, e alfabetização em todos os componentes curriculares. Como é que nós vamos pensar nisso? E alguns caminhos aqui foram muito bem apontados pelas representantes das unidades educacionais. Primeiro, o investimento na formação. Né? Todas elas aqui colocaram muito fortemente as discussões que precisaram acontecer em seus coletivos. O que precisou constar no PPP para embasar e pautar todo o trabalho realizado, não é? Inclusive de avanços, quando a EMEI traz dos registros, pensando, quando eu não consigo incluir, o que está acontecendo? Vamos investigar. Isso é um avanço muito grande. Isso requer um olhar para a prática, de um olhar crítico, que não é qualquer coisa. Como é que nós trazemos isso para esse nosso momento coletivo? Então, penso que esses caminhos, não é? Esse investimento nas práticas comunicativas, nas várias instâncias que nós temos lá na escola, de consulta, de participação, como é que as crianças podem participar desses momentos, como é que os estudantes podem também contribuir com essa nossa construção do que queremos para a nossa escola, como as famílias também nos ajudam a pensar nessa organização e como a gente pode esclarecer tudo que nós pretendemos para as famílias, o que nós estamos fazendo. Ai, meu filho está brincando muito lá no primeiro ano. Olha, não sei, não está aprendendo a ler e escrever. Como é que isso funciona? Então, esclarecer o projeto e construir alguns caminhos junto com as famílias, penso que seja muito saudável, muito salutar para o nosso projeto lá na escola. Enfim, eu fiquei também muito feliz de ver a preocupação da diversidade cultural. E a diversidade cultural, a EMEI trouxe isso muito fortemente, ela estava posta em todas as atividades pensadas. Isso me lembrou muito a questão da coerência, daquilo que eu proponho no planejamento e daquilo que, de fato, eu faço no dia a dia. Isso também tem de ser um elemento de reflexão nas nossas práticas, nas nossas reuniões. De fato, o que pensamos aqui está acontecendo, está sendo contemplado no nosso dia a dia? Estamos fazendo isso mesmo? Porque coerência também é muito perceptível para a criança. A criança percebe quando o que a gente está fazendo está de acordo com aquilo que nós estamos pedindo dela. Não é? Então, eu assim, fiquei muito feliz com o que eu ouvi, foi um aprendizado e tanto. Quero assim, parabenizar todos vocês
pela generosidade de estar aqui conosco hoje, trazendo essas experiências. E eu até ia sugerir para a EMF algo assim, quando vocês colocaram o questionário, que eu achei bacana, das crianças participando, também colocar para elas, no que você acha que você é bacana, que você pode contribuir para a escola. Porque, senão, a gente sempre se pega a criança falando assim, eu sou bagunceiro, eu sou... Não é? Mas vamos fazer o outro lado? Eu acho que o outro lado, ele sempre traz mais elementos, eu acho que ele traz outros olhares também das crianças, porque senão elas vão incorporando esses rótulos, que a EMEI também disse que foi, né, ela quis desnaturalizar essas falas e atitudes, e eu acho que a gente também tem que trazer isso para os nossos estudantes. Como é que a gente faz isso? Não é? Talvez conosco mesmo. Como é que a gente também desnaturaliza algumas coisas que aí, ao longo do tempo, vem tão cristalizado e a gente tem dificuldade de desconstruir isso? Não é? São assim, pontos para pensarmos. E penso, gente, muito quando eu ouço o relato, que é importante que fique muito claro, assim, que elas já colocaram isso aqui muito claramente, que não é tudo fácil, que há muitos desafios, mas o que esses relatos têm a ver com a minha realidade escolar? O que eu levo daqui hoje para o meu trabalho? Eu acho que é muito importante a gente ter esse compromisso, que essa nossa conversa aqui, ela possa servir de questionamentos e também de reflexão para a nossa escola. Não é só o ouvir aqui, bacana, gostei, olha, tem essa possibilidade. Não, é um compromisso. Compromisso mesmo da escola pública, de se rever, de se repensar e de buscar novos caminhos para a nossa educação. É um prazer estar aqui, compartilhar dessa vivência que nos desperta, né? Imagino que em todos nós, né, uma vontade de aprofundar as experiências que a gente já vem tendo, de aprofundar a atitude investigativa que a gente já vem construindo na rede, né? A partir de experiências inspiradoras, como disse a Marisa. Eu quero começar por parabenizar as colegas que se apresentaram aqui, pela forma como fizeram e pela experiência inspiradora mesmo, né? Com vontade da gente aprender, né? Enfim, trabalhar nessa perspectiva que me parece urgente, né? Dessa reestruturação da nossa escola brasileira, né? A estrutura educacional brasileira é imensa, mas a gente tem sido pouco eficiente na sua construção, né? Estou falando realidade brasileira como um todo, né? E eu tenho dito nos outros seminários que a rede municipal de São Paulo, ela tem a possibilidade, né, construída a partir das condições de trabalho que se tem aqui, né, e a necessidade, a partir do lugar que vocês ocupam, né, no cenário brasileiro, de ser um farol, né, de apresentar perspectivas, né, de apresentar possibilidades, né. Essa proposta mesmo do currículo integrador, a Sônia veio historiando, a Cíntia veio comentando como é que ela foi se constituindo na rede, e eu digo que tem um elemento, inclusive, mais amplo para a sua constituição, né. O currículo integrador não é uma proposta inventada pela Secretaria Municipal de São Paulo, né? É uma atitude pioneira, e por isso eu digo que São Paulo é um farol, porque é uma necessidade de todas as redes de se constituírem numa articulação que contemple essa integralidade da criança, né? Que considere a educação como um processo humanizador, responsável pela formação da pessoa, de cada pessoa e das pessoas das novas gerações, né? Então, é uma necessidade que se constitui, teoricamente, a partir do momento que, no último século, a gente vem construindo, a partir das diferentes ciências, a compreensão de que a educação é responsável pela formação da inteligência e da personalidade das pessoas.
e que esse processo não começa aos 7 anos de idade e nem termina aos 7 anos de idade. Ele começa no nascimento e ele não termina nunca. Então, isso traz para a educação uma responsabilidade de pensar essa formação da pessoa de forma articulada, independente de qual é o momento da vida dela, né? Mas considerando as especificidades, como é que a criança pequenininha se relaciona com o mundo e aprende, como é que a criança um pouco maior se relaciona com o mundo e aprende, como é que a criança em idade escolar se relaciona com o mundo, com as outras pessoas, e aprende, né? Mas da gente ir considerando tudo isso, essa constituição na construção do nosso projeto pedagógico, que acolha as crianças a partir do momento em que ela chega no SEI ou na creche, como disse a Mônica, e depois ela passa pela nossa escola nos diferentes níveis e sai lá no ensino fundamental e, às vezes, até em algumas unidades, ela continua, né, no ensino médio e até na sua formação em nível universitário, nível técnico, na mesma unidade. Então, como é que a gente se articula para isso? Essa é uma necessidade também trazida pela pesquisa ao longo do último século. E é uma necessidade também trazida pela pesquisa das práticas, não só a pesquisa teórica, né? Mas a pesquisa das práticas também, quando a gente começa, nos últimos 30 anos, a desenvolver, a ampliar os cursos de pós-graduação em educação no Brasil. E quando a gente passou a ampliar esses cursos, nós começamos a ter a pesquisa feita por professores, por profissionais da educação, por pedagogos, né? A pesquisa deixa de ser feita pelo psicólogo e pelo pediatra, tal como ela vinha sendo feita ao longo da história, né, da infância, e ela passa, nos últimos 30 anos, a ser feita por profissionais da educação, com a expansão dos cursos de pós-graduação. E esse momento da expansão da pesquisa na educação foi um momento também de constituição do atendimento das crianças de 0 a 6 anos. Então, quando esses profissionais, pesquisadores, foram buscar os seus objetos de pesquisa, eles encontraram novos atores. E a gente começa a constituir também um novo conhecimento sobre as crianças e sobre como as crianças aprendem nas diferentes idades, né? Então, hoje, nós, profissionais da educação de 0 a 12 anos, e mais que isso, estamos sendo pressionados pelo conhecimento teórico, pela pesquisa, pelo nosso próprio compromisso político, como disse a Marisa, a nos constituir de forma articulada, para garantir, para buscar todas as condições para garantir de que essas crianças possam, independente da sua origem, independente da sua condição econômica, cultural, se constituir nas máximas possibilidades que o desenvolvimento humano hoje, o desenvolvimento da educação permite concretizar, né? Então, acho que esse compromisso é um compromisso que não é a Rede de São Paulo que inventa, mas que a Rede de São Paulo tem um pioneirismo nisso. E eu, de verdade, espero que todas as pessoas envolvidas, né, para além do compromisso e da alegria, né, da realização desse processo, demonstrado pelas colegas que vieram hoje aqui contar da sua prática, que isso seja um desafio que comprometa o conjunto da rede, né? Porque uma coisa que muito me impressionou nas últimas leituras que eu fiz, um autor comentando que o estudo, a autorreflexão, as aprendizagens que a gente faz com a nossa prática, as aprendizagens que surgem das nossas investigações, constituem a única atividade que não tem produto externo. Quando a gente estuda, quando a gente reflete, quando a gente investiga, quando a gente constrói uma prática nova, nós, professores, nós melhoramos a nós mesmos. O estudo é a única atividade cujo reflexo é a melhoria do próprio sujeito. E, como extensão dessa melhoria, a gente melhora as nossas práticas. Então, a carreira que nós abraçamos, nós educadores abraçamos,
é a única carreira que envolve um trabalho livre, da gente constituir as nossas práticas, da gente construir as nossas práticas a partir daquilo que a gente estuda, daquilo que a gente aprende. E é uma atividade também que não só nos permite essa liberdade do propor, a liberdade do pensar, a liberdade... Claro que fazer sozinho e fazer com base no conhecimento empírico ou no senso comum. Mas também, nós que estamos na rede pública, temos o compromisso de fazer tudo isso considerando essa liberdade de criar, considerando tudo o que sabemos hoje sobre o desenvolvimento humano, para garantir esse compromisso de formar as novas gerações para serem o máximo, né? Mas o nosso trabalho é livre, né? É um convite para aprender o dia inteiro, o tempo inteiro com o outro, aprender com os nossos colegas gestores, com os nossos colegas professores, com os nossos parceiros, as famílias, e com os nossos outros parceiros, que são as crianças, que são os estudantes, que são os alunos, né? Então, acho que o currículo integrador, ele fala de duas coisas fundamentais. Primeiro, dessa articulação entre as diferentes unidades educacionais, para que a gente conheça as crianças, para que a gente conheça e valorize o trabalho dos nossos colegas professores. E para que a gente também se prepare, não para que a gente prepare as crianças, mas que a gente se prepare cada vez mais para receber essas crianças cada vez mais curiosas, cada vez mais autônomas, cada vez mais querendo saber, né? E apesar das nossas 3 experiências hoje serem experiências bastante desenvolvidas, eu fico me perguntando qual é o passo que a experiência relatada aqui pelas nossas colegas da EMF, qual é o passo que essa experiência tem que dar para acolher as crianças curiosas, interessadas, querendo saber mais, com uma autoestima bastante elevada, com um nível de participação intenso que vem da experiência relatada pela Regina, né? Como é que deve ser essa EMEI, né? E as EMEIs, de um modo geral, para acolher essas crianças que vêm da experiência relatada pela Mônica, né? Então, cada vez mais nós precisamos pensar a nossa referência e o nosso trabalho, considerando que as crianças vêm cada vez mais donas dessa cidade, né? Eu acho que isso é uma coisa absolutamente positiva e que a gente não deve deixar passar. Nossa cidade tem uma estrutura, né, de possibilidades. O entorno da nossa escola, independente de onde ela está, tem uma estrutura de possibilidades que a gente precisa conhecer. E se no nosso entorno imediato não tem o SESC, não tem o Museu de Arte Sacra, não tem a Pinacoteca, e não está perto de uma estação de metrô, porque eu acho que também a experiência relatada pela Mônica fez com que as unidades se aproximem muito mais umas das outras e também se aproximem das possibilidades de desenvolvimento, de conhecimento, de formação, de sensibilidade. Quando a Mônica fala que elas se surpreenderam, né, as professoras da creche, do SEI, se surpreenderam com a desenvoltura das crianças, né, ao visitarem a EMF, eu diria, num primeiro passo de articulação, porque eu acho que a tendência é que essa articulação cresça e que nós não nos contentemos com ir apresentar a EMF para as crianças, que já é um grande passo, mas acho que a gente pode conhecer o trabalho da EMF, a EMF conhecer o trabalho do SEI para se preparar para receber essas crianças, cada vez mais crianças, né, cada vez mais pequenininhas. Essa experiência de vivência densa das crianças na cidade forma a criança
desenvolta, forma a criança com iniciativa. Então, essa surpresa das colegas da Mônica ao visitarem a EMEI com as crianças é resultado, é expressão do resultado do trabalho que vocês vêm fazendo, né? As crianças não são assim, elas podem ser educadas para se tornarem assim, para se tornarem curiosas, para quererem conhecer, para serem... No fim, nós estamos falando de constituir as condições necessárias para que as crianças se deem bem na EMF, para que elas se deem bem no processo de conhecimento, para que elas se deem bem na vida, né? Quando a gente está falando de educar a sensibilidade, de educar a curiosidade, de educar a vontade de saber, de educar a autonomia, de educar essa autonomia que não é só de saber se virar nos ambientes, mas que é uma autonomia intelectual de tomar iniciativa, de propor, de pensar junto, né? Nós estamos falando aí de formação das máximas possibilidades nas crianças, nas diferentes idades, né? Desse ponto de vista, eu quero destacar elementos... bom, então eu falava de dois elementos que, para mim, são o cerne desse documento que constitui esse currículo integrador da infância paulistana. Por um lado, essa articulação dos profissionais, das atividades, para conhecer cada vez mais as crianças, essa articulação com as famílias nos diferentes níveis, no SEI, na EMEI, na EMF, essa articulação para aproveitar essa diversidade cultural cada vez mais presente, né? Então, eu fico me perguntando, né, o que a gente, de fato, o quanto a gente, de fato, pode aproveitar e o que a gente precisa fazer para aproveitar essa diversidade cultural de que a Regina e a Mônica nos reportaram aqui. O quanto se pode fazer no conjunto da nossa rede para articular essas famílias, para que as famílias sejam informantes dessa condição, desse conhecimento cultural que muitas vezes na escola nós não temos. E nós não precisamos ter, mas nós precisamos sim ter uma atitude acolhedora, que traga a família para garantir que essa diversidade cultural da comunidade esteja presente na escola e seja um fator de conhecimento, seja um fator de criação de curiosidade, de criação de atitudes de valorização do outro e de valorização daquilo que o outro sabe, daquilo que o outro já viveu, que seja uma oportunidade de ampliação de conhecimento das crianças, porque, como muito bem disse a Mônica, nós, desde o SEI, nós estamos acolhendo e ampliando a experiência cultural das nossas crianças. Nós estamos acolhendo, mas nós estamos também criando nas crianças a vontade de conhecer. Nós estamos acolhendo aquilo que as crianças têm, mas nós estamos ampliando o conhecimento que as crianças já têm. Esse é o papel fundamental da escola, né? E a gente precisa fazer isso cada vez mais sob a forma de vivências, não de aula, né? Não de explicação, não de trabalho, né? O professor é que trabalha organizando essa experiência de convivência com o outro, de convivência com a cultura, enfim. Acho que a gente teve uma aula aqui do que é fazer isso, né? com as crianças, né? E o outro elemento fundamental do currículo integrador é a necessidade de, frente a tudo que a gente observa, frente a esse professor investigador que nós precisamos ser, frente à parceria com as famílias, que amplia sobremaneira o desafio colocado para o nosso trabalho educador, frente a essa participação cada vez mais necessária e urgente das crianças no processo de aprender. Porque as ciências hoje nos ensinam isso. As crianças aprendem quando elas são sujeitos da atividade. Elas precisam estar fazendo junto, pensando junto, organizando junto, né? Por isso, até a atividade das professoras e da equipe escolar de preparar essa nova escola, esse novo espaço, cada vez mais precisa ser feito com as crianças. Porque quanto mais as crianças se envolverem naquilo que a gente estiver propondo e fazendo na escola,
quanto mais elas se envolverem na organização da vida prática na escola, mais elas se sentem sujeitos desse processo. E tudo isso favorece sobremaneira os seus aprendizados. A nossa experiência como alunos de uma escola tradicional, em que a gente era objeto do processo, condiciona tudo aquilo que a gente aprendeu. E por isso a gente aprendeu tão pouco na nossa experiência escolar, as nossas memórias são tão poucas, a gente se esforçou tanto para, no fim, ter um aprendizado tão restrito, né? E isso a gente pode transformar em relação às nossas crianças. Mas, para tudo isso, nós precisamos transformar a nossa escola. E, por isso, o currículo integrador fala de uma nova cultura escolar. Uma nova cultura escolar que é marcada por novas concepções que brotam dessa atitude investigativa do professor, que descobre a criança capaz. Essas novas relações que nascem da nossa compreensão e da nossa atitude investigativa. E disso falaram as colegas do ensino fundamental, Ana Carolina e a Priscila. E também falou a Mônica, quando elas falam dos resultados. Também a Regina falou disso, né? Como os professores avaliam o resultado dessa nova forma de se relacionar. Como os professores avaliam essa nova forma de organização, ocupação de todo o espaço e de uso diversificado de todo o espaço, não só da nossa escola, mas do entorno da nossa escola, o espaço da nossa cidade, né? Como a gente vai percebendo que os alunos são mais responsáveis, são mais envolvidos, são mais críticos, são mais ativos na proposição das atividades, né? Na proposição de solução de problemas. Mas como eles são mais disciplinados, eu diria, como eles são mais envolvidos em tudo aquilo que a gente está fazendo, né? Então, assim, cada passo que a gente dá em relação ao envolvimento das crianças e dos alunos, eles dão um imenso retorno para a gente, não só do ponto de vista do seu aprendizado, mas do ponto de vista das suas atitudes em relação à escola, né? Então, eu quero destacar algumas coisas aqui. Primeiro, quando falou a Ilma, e ela falou da construção. Esse é um processo, bom, e nós que estamos trabalhando na educação há muitos anos, já sabemos que é sempre construção, né? É sempre do velho nascendo novo. E quanto mais a gente tiver fortalecido pelos nossos estudos, pelas nossas práticas de troca, de intercâmbio, de conhecimento da prática do outro, quanto mais estivermos fortalecidos na parceria com os pais, nas parcerias, um novo momento que nós precisamos nos agarrar a ele e aprofundar, que é o movimento de ter a hierarquia escolar que se torna a gestão escolar que se torna liderança pedagógica, né? Então, esses colegas cada vez mais, seja o supervisor, seja o diretor, seja o coordenador, seja o assistente de direção, como na experiência como a Mônica comentou, de se tornarem liderança pedagógica na escola, aqueles que ajudam o professor no seu protagonismo fundamental, de organizar as condições para o protagonismo das crianças e dos alunos. Então, eu digo que a gestão assume um novo papel, né, de fazer junto, de pegar na mão, de dar sustentação, como a gente já ouviu aqui hoje. É esse o caminho que a gestão pedagógica, a gestão escolar tem que assumir e aprofundar cada vez mais. Então, é preciso destacar isso. A humanização dos espaços. Não vou nem comentar, só destacar, né? Do uso. Os materiais, né? Acho que eu não me lembro de ter visto, pelo menos aqui de pertinho, nenhum material pedagógico desses que a gente precisa ficar fazendo planos para comprar, esperar um tempo para comprar. A gente viu o quanto é rico a experiência do lá fora, do brincar no parque, do criar os espaços que existem lá fora. Fundamental parabenizar a atitude das colegas da escola da Regina, quando
vão achando soluções para os problemas, e soluções maravilhosas, né? Soluções com os objetos que estão ali, né? Muito mais legal do que um parque gramado, é um parque e muito mais original, né? Um parque forrado de folhas, né? Então, assim, eu tenho certeza, e fiquei aqui pensando quais são as possibilidades, mas tenho certeza que essa equipe, assim articulada, vai achar solução para o parque sonoro, né? Imagino que vocês já estão achando, que não precisa ser de alumínio, pode ser de um monte de outras coisas, que estão tudo aí dadas, né? Mas a constituição de uma equipe estável, nota 10, e da gente aproveitar o projeto pedagógico para a gente fazer isso. Do grupo se voltar para si, do grupo se constituir como uma equipe, né, que aprende, que supera os seus limites, que questiona os seus preconceitos, né? Essencial isso, porque a nossa educação ela está permeada de preconceitos contra a família, de preconceitos contra as crianças, de preconceito contra os pequenos, né? É a história das nossas creches, né? É a história da nossa educação, e tudo isso a gente precisa superar, né? Então, acho que quero só destacar esses elementos para fortalecer, na experiência de cada um, isso que eu já sei que vocês fazem, né? Quero, então, fortalecer essa atitude de respeito às experiências culturais presentes na nossa escola, né? E destacar também a importância dessa escuta, né? Da escuta das crianças, da escuta dos profissionais, da escuta das famílias, a documentação pedagógica nessa nova perspectiva de troca, a documentação pedagógica não para mostrar para alguém, mas para usar para compartilhamento com as famílias, para compartilhamento com os colegas, né? Bom, a importância do uso das mídias, né? Esse eu tenho certeza que é alguma coisa que todos nós precisamos aprender, né? Então, acho que saúdo essa experiência, né, da gente utilizar cada vez mais as mídias, não só as crianças produzindo coisas, né, utilizando as mídias, esse é um universo que se abre, e tenho certeza que as crianças vão fazer maravilhas com isso, mas também o grupo de troca entre os professores e as professoras, o grupo de troca e de divulgação do nosso trabalho com as famílias, acho que essa é uma questão urgente, né? E retomo aqui a fala da Marisa. Quando os pais reclamam, né, ou quando os pais apresentam alguma insatisfação em relação ao nosso trabalho, o que a gente precisa fazer é esclarecer os pais, né? Nós não precisamos trocar aquilo que a gente está fazendo e fazer aquilo que os pais querem que a gente faça, mas nós precisamos esclarecer por que a gente está fazendo aquilo, né? E eu diria que a cultura escrita ela pode estar presente nas nossas escolas, e ela está presente nas nossas escolas, à medida que a gente lê para as crianças, à medida que a gente experimenta, vivencia situações maravilhosas como essas que as meninas contaram aqui, e que a gente pode redigir na escola sob forma de texto. Vamos fazer um passeio exploratório no Parque da Luz? O que nós fizemos hoje? O que cada um viu? O que achou mais legal? Isso pode começar a ser cada vez mais escrito na escola, não pelas crianças, mas pela professora. E as crianças podem vivenciar essas experiências de cultura escrita, que, nesse primeiro momento, é a cultura escrita realizada pelo outro, mas com o texto das próprias crianças, né? É o professor que lê, é a criança do ensino fundamental que veio lá e leu uma história, é um parceiro que veio e leu uma história. Aliás, comentar essa questão das parcerias essenciais, não só as parcerias com o outro que nos abre possibilidade de conhecimento, mas com o outro que vem na escola proporcionar experiências para as crianças. Nota 10, né?
Bem, podia ficar horas aqui comentando, porque eu acho que cada uma dessas coisas que eu pontuei mereceriam uma discussão a respeito, né? A parceria com a EMF, que é do Estado, é espaço para onde as crianças estão, nossas crianças vão, né? Então, as crianças das diferentes idades convivendo entre si, se ensinando, né, aprendendo uns com os outros. Esse desafio, né, colocado para a escola de superar essa ideia de proteção em relação a superar pela ideia de desafiar as crianças ao novo. Enfim, só tenho a agradecer a essa experiência de ouvir esses relatos interessantes que fomentam, alimentam a minha esperança otimista na educação, que eu tenho certeza não só o nosso jeito de contribuir para a sociedade que queremos, mas é o jeito essencial de construirmos a sociedade que queremos. A gente construir uma escola que seja humanizadora, que seja acolhedora, que seja criadora de capacidades humanas nas nossas crianças, que seja criadora de sensibilidade, de desejo de saber, enfim. Eu acho que multiplicar essas experiências que a gente ouviu aqui hoje. E eu tenho certeza que, nesse ritmo, esse SEI, essa EMEI e essa EMF serão diferentes no ano que vem, né? Serão cada vez melhores e cada vez mais humanizadoras. Por isso, eu quero conclamar as colegas que contaram as experiências aqui hoje a contar essas experiências em outros espaços, né? Parabenizo a Cíntia pela atitude dos seminários de troca. Eu acho que esses seminários eles devem continuar, né? Me parece que a rede já é amadurecida bastante para proporcionar essas trocas e crescer conhecendo as experiências uns dos outros. Então, quero dizer para as colegas, espero que esses relatos não parem aqui, mas que eles se multipliquem nesta e noutras DREs. Eu só queria salientar duas coisas que eu achei que ficou bastante marcante, né, na fala das 3 unidades. Que a Sueli também falou, muito a importância do trabalho coletivo, né? Inclusive, acho que até a Regina, não sei se a Mônica também, eu vim representar, né, a EMEI e tal. Então, essa ideia, né, de que ninguém constrói nada sozinho, né? Que para você vir aqui, né, na frente, falar o que a escola está fazendo, o que a unidade educacional está fazendo, exigiu um trabalho coletivo de muitas pessoas, né? Então, acho que isso é muito importante a gente valorizar, né? E a importância também, todas citaram o projeto político-pedagógico, né, que também é feito em conjunto, né, junto com os educadores e também as famílias, podem ser chamadas a construir esse projeto político-pedagógico. E um outro destaque é dizer que em todos os relatos a gente pôde perceber também a presença, né, a importância das interações, né? Sem as interações e sem as relações entre os adultos, as próprias crianças, né, os próprios jovens, aí, os adolescentes, não seria possível as experiências terem acontecido, serem relatadas, e a questão da brincadeira, né? Então, destacar que nas diretrizes curriculares, as interações e as brincadeiras são o eixo do currículo na educação infantil, e que isso a gente pôde ver bastante forte, né, em todos os relatos, inclusive no ensino fundamental. Pensando aqui também na fala da Sueli, quando ela aponta que elementos importantes que o documento traz, que é a articulação, né? Pensando aí nesse processo que as crianças vão passando no SEI, EMEI, EMF, como é que a gente articula isso? Ou seja, como é que a gente faz uma integração conceitual, inclusive? Penso que as meninas trouxeram na prática quais são as possibilidades que a EMF pode, então, tomar para si. Que é mesmo rever os seus tempos e espaços, rever que tempo e espaço eu tenho previsto lá para as crianças, como é que nós podemos repensar mesmo até a questão do
do brincar, como é que está posto o brincar? É um brincar só no momento que acabou a lição? Por exemplo, acabou a atividade, então agora ele vai brincar. Ou como é que o brincar entra nos anos iniciais, não é? E também, junto com isso, junto com esse exemplo maravilhoso, acho que as meninas trazem uma experiência muito importante para a gente repensar isso no ensino fundamental, nós também temos refletido lá com o pessoal do ciclo de alfabetização essa questão de que cenários que estão postos no ensino fundamental. Não é? Quais são as concepções que o ciclo de alfabetização, por exemplo, eu estou pensando especificamente no ciclo de alfabetização, que é quando as crianças ingressam no ensino fundamental. Quais são as concepções dos professores ali? Como é que nós recebemos essas crianças, por exemplo? E me parece que foi muito importante numa discussão que nós fizemos lá, que não é só eu conversar com a EMEI, não é só a criança conhecer o espaço, mas é também ouvir as crianças. Como é que as crianças, por exemplo, podem participar nos anos iniciais como coautoras da construção do espaço que elas querem? Eu estou lá recebendo as crianças no primeiro ano e juntas vamos pensar na construção desse espaço. Eu acho que mais do que eu deixar preparado para as crianças, por exemplo, é pensar junto com elas como é que a gente vai construir esse espaço nosso aqui de convivência, de aprendizagem, não é? E como é que isso avança, então, para os outros locais da escola. Penso que seja um pouco nesse sentido o nosso desafio. E é de romper mesmo, é de romper com essa fragmentação que tem. A gente sabe, isso é muito forte ainda, de que as crianças são crianças só lá na educação infantil. Elas viram aluno quando elas entram no ensino fundamental. Agora é coisa séria, brincadeira ficou lá atrás. São concepções ainda, muitas vezes, que a gente encontra, e que não é culpa de quem pensa assim. A colega acabou de colocar, fomos construídos historicamente pensando assim, fazendo desse jeito, porque a gente acreditou que desse jeito dava certo. Mas então como é que a gente pode rever a nossa concepção, como é que a gente se revê nesse processo, como ela também colocou aqui? É por meio do estudo, é por meio do conhecimento, é por meio de trocas maravilhosas como essa, que nos fazem pensar, opa, né, como é que eu posso pensar isso lá na minha escola? Não é? Como é que está posto lá o ciclo de alfabetização? E, inclusive, no ensino fundamental, um desafio nosso é pensar por ciclos. Temos 3 ciclos. Como é que pensamos por ciclos e não por ano, senão a gente se remete à ideia de série, de novo, dentro do ciclo. Vejam, são muitos os desafios que estão postos mesmo, não é? E que exige estudo, exige que a gente se debruce sobre como é que está a escola que queremos, que desejamos, e como é que ela é construída com quem está vindo, né, junto aqui, quem participa dela, ouvindo aí as várias pessoas, os vários profissionais, o conjunto de profissionais que compõem, que constituem essa escola. Né? Penso que é um pouco por aí. São relatos como esse, trabalhando na formação, trocas e com dúvidas. Claro que a gente tem muitas dificuldades, são muitos os desafios, mas a gente não pode perder isso de vista, né? O que nós desejamos. Eu acho que o currículo integrador, ele nos convoca muito fortemente aí a desconstrução e a desnaturalização de algumas coisas que estão postas no ensino fundamental. Eu gostaria de complementar a fala, né, que é de extrema importância para a EMF, os relatórios que vêm da EMEI para nós, né? Porque antes, né, do professor ter o contato com esse aluno, ele tem contato com esse relatório, onde ele conhece um pouco essa demanda que está chegando para nós, até para nós podermos planejar uma semana diferenciada para receber esses alunos, momentos de ludicidade que contemplem a curiosidade desses alunos também, tá? Então, é isso. Também quero complementar a fala da Priscila, que a gente também faz outras trocas com o SEI, com a EMEI. Houve contações de histórias dos alunos da EMF, eles foram visitar a SEI e contar história para as crianças. Então, essa troca é muito enriquecedor para o currículo integrador e para transpor essas barreiras que a gente está só naquele quadradinho, naquela sala de aula. Não, vamos arrebentar essas paredes e vamos buscar o novo.
Realmente é fundamental essas trocas, a gente tem tentado promovê-las com as unidades próximas, e eu acho fundamental uma aproximação da educação infantil com o ensino fundamental, para que a gente não escute o que nós escutamos em nossa unidade de uma criança, porque eles permanecem conosco apenas por 2 anos, né? Que entrou na nossa unidade, se dirigindo à nossa diretora, ela falou assim: por que você me mandou para outra escola? Essa é a minha escola. Eu não quero ficar na outra escola, lá eu não tenho tempo para brincar. Então, isso machucou muito, né? Porque dá para se fazer um trabalho, é complicado, é desafiador, a gente compreende. São mudanças, inclusive, de concepções, que a gente precisa trabalhar isso. Isso vai levar um tempo, porque, como as crianças, nós também temos os nossos tempos, os nossos ritmos e as nossas possibilidades. Isso é só através desses momentos de discussão que a gente possa estar levantando e trocando com as unidades, né? Isso é fundamental. Eu parabenizo realmente pela ideia do seminário, foi muito bom. É muito bom participar, né, desse momento de troca de saberes mesmo. Eu sempre acreditei nessa troca de saberes, e é uma prática que eu faço questão de ter lá na creche, né? Esse ano nós nos responsabilizamos de fazer este compartilhamento de experiências, né? De compartilhar diário de bordo, de compartilhar portfólio, de compartilhar um curso que vai fazer, de compartilhar uma ideia que teve, enfim, né? Mas eu também acredito que eu escuto às vezes, né, alguns parceiros falar assim: eu não consigo fazer na minha creche porque o meu diretor não quer. Né? Então, eu acho que a participação do diretor nesse processo é muito importante. Eu tenho o privilégio de ter uma diretora que me abriu as portas, né? Esse ano nós trocamos de diretora, que é a irmã Vera, esse ano. Eu tinha uma outra diretora, que era a irmã Ângela, o ano passado. E faz 3 anos que eu estou lá na creche. Eu levei essa proposta na creche e fui recebida de braços abertos. Então, muita coisa que a gente consegue, que nós conseguimos lá na creche, nós, que eu digo, são todos, professores, pessoal de apoio, os pais mesmo, é porque nós tivemos essa parceria com a direção. Então, é um apelo que eu faço mesmo, que é para o diretor também abrir um pouco a mente e sair do papel, né? E perceber que o que está no papel tem que ser colocado na prática. Porque, se fosse fácil, né, gente, qualquer um fazia. Por isso está na nossa mão. O que adianta fazer uma escola tão legal na educação infantil, se daí chega no ensino fundamental, vai ter tudo que sentar em fileirinha e tal, e não sei o quê? Eu sempre respondo da seguinte forma: primeiro, a experiência legal que a criança viveu já é legal. Ela já carrega isso como uma possibilidade, né? Segundo, a gente precisa, a minha resposta era sempre essa: bom, agora que a gente está cada vez mais sabe como fazer na educação infantil, como promover essa autonomia intelectual, essa experiência de vivenciar diferentes linguagens, da criança ser ativa, participativa, curiosa, sem medo, né? Como disse a Mônica, nessa escola em que a gente substitui o grito pela escuta, né? Isso é fundamental, em que a gente começa a rever essa relação autoritária, porque a gente começa a ter uma outra concepção de criança, né? Então, agora nós precisamos fazer isso no ensino fundamental, e acho que é isso que se está fazendo, né? Também nós da educação infantil empenhados em pensar como que isso acontece lá no ensino fundamental. Mas eu diria que eu saio daqui animada porque a Ana Carolina e a Priscila falaram em autonomia com responsabilidade. Então, elas falaram com autonomia. A responsabilidade é o que vem naturalmente desse processo, né? Então, eu acho que esse é um caminho interessante. Essa organização e essa revisão dos espaços, e acaba sendo dos tempos também, né? Porque quanto mais
o espaço ele provoca a atividade das crianças, mais o professor vai percebendo, o professor e a professora vão percebendo que a criança aprende em atividades que não são diretamente dirigidas, controladas pelo professor. Então, essa questão do tempo vai sendo também trabalhada desse jeito mais livre, né? A gente vai flexibilizando esses tempos. Então, elas falaram então nessa reorganização e no uso dos espaços, né? Elas falaram dessa articulação que não para, inclusive, não é só uma preocupação no ciclo de alfabetização, mas também é uma articulação com os ciclos seguintes, né? O que eu leio como uma preocupação, uma humanização do espaço da escola de ensino fundamental, pensando nessa criança que, como elas disseram aqui, né, tem que ter momentos para o brincar livre. Né? Não é só aquele brincar em que o professor vai ensinar um jogo, vai ensinar uma atividade, em que o pai vem contar um jogo da infância dele num outro país. Né? Mas é atividade livre mesmo, né? É o tempo da criança para ela usar. E uma coisa que é importante, né, quando a gente fala do brincar no ensino fundamental, é porque o brincar é uma forma de expressão. Não é que a criança aprende brincando. Quando a criança brinca, ela expressa tudo aquilo que ela aprende nas diferentes vivências. E a expressão é um elemento fundamental do aprendizagem. Isso o Paulo Freire já falava para a gente na década de 60. Nem todos ouvimos, nem todos lemos, mas é importante a gente considerar isso. Né? A aprendizagem, ela é dialógica, é um apropriar-se e um expressar-se. Né? Então, a expressão é fundamental. E a criança, quando ela precisa ainda do brincar como uma forma de expressão, é preciso que o brincar esteja presente. Ela naturalmente vai migrando para as formas de estudo. E as formas do brincar vão se apresentando de outras maneiras, vão continuar presentes, né? Mas, cada vez menos, esse tempo livre das crianças na escola vai sendo utilizado só para o brincar. Cada vez mais é um brincar que é mais investigativo e, daqui a pouco, ela é investigação pura. Né? Então, eu vejo com muito otimismo, né, essas questões que a EMF trouxe aqui para a gente. Né? Esse momento da participação das crianças, esse momento de, enfim, essa assembleia de que as meninas falaram, né? Se essa assembleia se constituir cada vez mais como uma atividade permanente, então nós vamos constituindo momentos em que as crianças têm vez e têm voz. Né? Então, eu diria que nós estamos caminhando. Né? E acho que esses momentos também, esses seminários são fundamentais, porque também a EMF sai daqui impressionada com a experiência do SEI e da EMEI. Então, assim, é possível. Se é possível fazer lá no SEI e na EMEI, é possível fazer na EMF, onde as crianças elas já viram que dão respostas muito responsáveis. Né? Então, acho que é um movimento mesmo que a gente está vivendo, né? E espero que ele cada vez mais se aprofunde. Quanto mais a gente tiver, né, o gestor, esse trio gestor, né, o diretor, o auxiliar e o coordenador, né, como parceiro do professor. Então, tem aquele professor que não faz porque tem medo, tem aquele professor que não faz porque nós não fomos formados para fazer isso. Né? Nós não aprendemos na nossa formação inicial, no curso de pedagogia, a esse professor que dá conta dessa criança curiosa, investigativa, que vai formando a sua inteligência, a sua personalidade na vida, na escola. Né? Então, quanto mais o gestor for um parceiro, mais o nosso trabalho vai deslanchar. Né? Então, acho que o currículo integrador ele também apresenta esse desafio para o gestor, né, se tornar esse parceiro, esse parceiro que investiga, que busca, que traz, enfim, que faz junto, que apoia.
disse uma verdade, né? Que todos aqui deveriam estar aqui, né? Cada um com a sua experiência diferente, cada um com o seu caminho, né? A gente não consegue nesse momento, mas isso é muito verdade. Outra coisa que você destacou é que esse documento não é uma receita, né? Isso gerou, como eu posso dizer, um descontentamento em alguns momentos, né? Porque às vezes a gente espera algo já dito e algo posto, e faz parte desse processo de construção da nossa autoria, da identidade da escola, né? O não ter a receita. Mas o que ele traz? Ele traz princípios e concepções que a gente compartilha, né? E como a gente está falando de parceria, eu acho que não dá para deixar de falar também das parcerias que possibilitam que as escolas possam se enveredar nesses percursos, nessas tentativas, nessas experiências, com seus erros, seus acertos, seus novos percursos. E, assim, a gente tem... eu trabalho com a formação, a gente tem outras pessoas aqui da DIPED que trabalham com formação, cada um num âmbito, com temas diferentes, informações diferentes, mas quando a gente compartilha princípios, é como o que aconteceu aqui com as escolas, Tânia. A gente compartilha princípios e concepções. E aí as escolas estão falando de faixas etárias diferentes, de experiências diferentes, e estão compartilhando isso, né? E aí eu queria só destacar, eu acho que é imprescindível nesse processo, a presença da supervisão escolar, que está aqui hoje também, e que são as pessoas que perpassam todas essas unidades, elas estão lá no SEI, na EMEI, na EMEF, no CIEJA, na EMEBS, estão no convênio, está na direta, e eles fazem parte desse nosso movimento de integrar todo mundo nos diferentes momentos, tem o momento da especificidade, tem o momento de todo mundo junto, né? Então, essa parceria também, né, da unidade está disposta, está aberta para a formação, e da gente levando nosso papel de parceiros também, né, do nosso lugar e dos supervisores ali com a gente e com vocês também, possibilitando, né, essas experiências. Então, acho que isso é algo que não podia deixar de ser dito. Só agradecer a oportunidade, a preocupação, como mesmo a Ilma disse no início, o nosso receio era a questão de passar uma falsa imagem ou criar como uma escola perfeita, né? Então, é mostrar que a gente está no caminho, são ideias, são ações, é um percurso que tem que ser construído ao longo de um tempo, não é resolvido de uma hora para outra, e a gente vai conseguindo, através desses momentos, e aprendendo um pouquinho. A gente está sempre aprendendo, sempre construindo. Eu agradeço a oportunidade. Muito obrigada. Também agradeço a oportunidade, né, de trazer um pouquinho do nosso trabalho. As dificuldades existem, os desafios existem, né? Nós temos, né, que superá-los a cada dia. Gostaria de ressaltar, já que nós estamos falando de currículo integrador, aqui no CEL nós temos o Fórum de CPs, né, que acontece mensalmente, onde a CP do SEI, a CP da EMEI, e as CPs da EMF se encontram junto com a gestão, junto com a coordenadora de educação da gestão, onde nós discutimos ações em conjunto. Por exemplo, quem lê sabe por quê. Da onde surgiu essa contação de histórias da EMF, contando histórias para as crianças do SEI, a partir do Fórum de CP, que nós conseguimos organizar essa ação, né? A festa junina, como nós vamos organizar, a mostra cultural, que também é muito importante. É um espaço onde nós temos para discutir quais são os projetos da IMEF, quais são os projetos da IMEI, quais são os projetos do SEI, como nós podemos compartilhar, será que nós vamos criar esses tempos e espaços onde nós possamos compartilhar esses projetos? Ainda é um desafio, pela própria estrutura de trabalho que nós temos na EMF, na EMEI e no SEI. Mas agradeço a oportunidade, obrigada. Também gostaria de agradecer pela participação, agradecer às colegas por trazer novas experiências, e com isso a gente pega as ideias aqui, as ideias ali e transforma um pouco mais. Obrigada. Bom, muito bom mais uma manhã de formação com vocês, né? Cada palavra que a gente fala, cada coisa que a gente conta, a gente vai vendo um pouquinho de vocês, que a gente vai carregando com a gente, né? Vocês sabem disso. Então, obrigada por mais uma e a gente continua.
Também quero agradecer e parabenizar as meninas pela apresentação, parabenizar a Cíntia pelos seminários que vem organizando. E quero ainda fazer um destaque aqui. A Mônica falou de uma coisa que eu achei fundamental. Ela falou de explorar as potencialidades de cada um, assim, né? A professora ou alguém da gestão ou até os pais que sabem fazer uma coisa que podem apresentar para as crianças, né? Achei essa ideia super legal. Eu saio daqui super otimista e, enfim, acho que é assim que a gente vai construir um país melhor. Também quero agradecer muito a oportunidade, o aprendizado aqui de hoje com as meninas que vieram aí representando suas unidades educacionais. Agradecer a presença de todos vocês, né? Agradecer as meninas da DPED, que sempre nos acolhem com tanto carinho, e dizer que só coletivamente nós podemos aí construir uma nova escola, ou retomar aí os projetos pelos quais tanto lutamos. Muito obrigada. Também gostaria de agradecer até a oportunidade, né, de poder contar um pouquinho da creche. E eu desejo a todos uma dança bem insana. Bom, então eu também, né, para encerrar, agradeço muito a equipe aqui da DPED do Ipiranga, né, que nos ajudou na organização desse mais novo seminário, né, na continuidade dos 13 que nós estamos fazendo pela cidade. E agradeço muito a participação das colegas das unidades educacionais que se dispuseram a contar suas práticas, né? E agradeço ao público também, vocês que permaneceram até agora nos ouvindo. E queria fazer um agradecimento especial aqui à Tânia, que seu relato me faz muito feliz mesmo, né, de ouvir o que você está colocando, de saber, assim, de que, na verdade, quando você trabalha, né, numa política pública, eu sempre digo que a política pública ela não acontece no gabinete, né, ela pode até nascer no gabinete, mas ela tem que se desenvolver e realmente ela acontece no chão das unidades educacionais. E aí, com sua fala, você nos mostrou, né, o quanto realmente a política do currículo integrador está saindo do gabinete e indo para as unidades educacionais, né? Então, isso me deixa muito feliz, né? Não só a mim, a Marisa, acho que a todos nós, né, de perceber que o nosso trabalho é um trabalho conjunto, né, e que conta com a participação das unidades educacionais. E que só com isso mesmo, com essa participação, é que a gente vai, de fato, conseguir construir um currículo integrador, né, que considere corpo e mente, razão e fantasia, as concepções teóricas estejam, né, partilhadas nas práticas, que o brincar e o aprender estejam juntos também, e que o tempo da criança e o tempo institucional caminhem juntos, né? Acho que quando a gente conseguir realmente, de fato, fazer isso, nós estaremos, então, realmente com esse currículo integrador na rede municipal de educação. Então, muito obrigado a todos e todas, né, pela participação nesta manhã de trabalho. Então, até breve.